Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 183 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 515, 516 e 517 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jusoperária brasileira a respeito das entidades de classe. Neste sentido, diz o artigo 515 consolidado que as associações profissionais deverão satisfazer os seguintes requisitos para serem reconhecidas como sindicatos: reunião de 1/3, no mínimo, de empresas legalmente constituídas, sob forma individual ou de sociedade, se se tratar de associação de empregadores, ou de 1/3 dos que integrem a mesma categoria ou exerçam a mesma profissão liberal, se se tratar de associação de empregados ou de trabalhadores ou agentes autônomos ou de profissão liberal. Segundo ponto, previsto pelo artigo 515 para ser cumprido pelos sindicatos, é duração de 3 anos para o mandato de diretoria. Outro ponto, exercício do cargo de presidente e dos demais cargos de direção, administração e representação por brasileiros. Ainda continua o artigo 515 da Consolidação das Leis do Trabalho a nos dizer que o ministro do Trabalho poderá, excepcionalmente, reconhecer como sindicato a associação cujo número de associados seja inferior ao 1/3 a que se refere a linha A deste mesmo artigo 515. A primeira observação que se deve fazer neste instante é que a Constituição da República Federativa do Brasil, através do seu artigo 8º, inciso 1º, veda terminantemente a interferência do Estado na vida própria dos sindicatos. Por esse esquema, nós estamos a aprender nestas nossas aulas a respeito do movimento sindical que o Estado não pode promover qualquer interferência na vida própria das entidades de classe. Por isso,
como temos visto nos artigos que antecederam a este artigo 515, dentro desse nosso estudo sobre a consolidação das leis do trabalho, a situação prevista por ele é plenamente inconstitucional, porque ele cria uma interferência do Estado na vida dos sindicatos e, por isso, não tem mais a capacidade de ser utilizado para a solução das situações respectivas à vida, à composição e à normalidade da atuação dos entes sindicais no hemisfério juslaboral brasileiro. Por isso, reforça-nos a tese de que é necessária, com urgência, a implantação de um Código do Trabalho e de um Código de Processo do Trabalho para que se enxugue a legislação operária vigente ao ponto de impedir que situações como a do artigo 515, consolidados nos seus termos da consolidação das leis do trabalho, tragam ao hemisfério juslaboral uma insegurança jurídica desnecessária. Por outro sentido, como temos a alertar durante todo o nosso convívio nesse curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, perdeu a reforma trabalhista que foi implementada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, novamente a oportunidade de excluir do texto consolidado parcelas como estas do artigo 515 e que nós veremos posteriormente que os demais artigos que tratam da vida sindical também estão feridos pela inconstitucionalidade, e deixou passar em albis a oportunidade, trazendo para o conjunto seletista situações que já não têm mais aplicação nem prática, nem teórica dentro do ambiente judiciário brasileiro e, portanto, não se aplicam mais suas regras ao conjunto de situações que são pertinentes à vida das entidades sindicais. Deflui daí que todo o texto do artigo 515 está eivado de nulidade e, portanto, não se aplicará à composição dos sindicatos, não sendo, portanto, mais requisitos para serem os sindicatos assim reconhecidos, porque, como diz a Constituição da República Federativa do Brasil, o Estado não poderá exigir quaisquer situações relativas à formação, à vida e à atuação dos entes sindicais, a não ser alguns dois resquícios da interferência do Estado nas entidades de classe, que são a unicidade sindical e
também o famigerado imposto sindical, que teve a sua vida interrompida, mas que agora vem à tona através de nova normatização que permite a sua incidência sobre a vida dos empregados brasileiros. Portanto, quando lemos no artigo 515 que as associações profissionais deverão satisfazer os seguintes requisitos para serem reconhecidas como sindicatos, não podemos mais ter as normas aqui impressas como mote para a formação dos entes de classe e nem para a transformação de associações profissionais em sindicatos. Neste sentido, não há mais a necessidade da reunião de 1/3, no mínimo, de empresas legalmente constituídas, sob a forma individual ou de sociedade, se tratar de uma associação de empregadores, ou mesmo da existência de 1/3 dos que integrem a mesma categoria ou exerçam a mesma profissão liberal, se tratar de associação de empregados ou de trabalhadores ou agentes autônomos ou de profissão liberal. Para que uma associação seja reconhecida como sindicato, nos diz a norma constitucionalizada que basta um mero registro no Ministério do Trabalho e Emprego para que esta situação se faça consolidar. Então, basta a simples inserção no sistema do Ministério do Trabalho e Emprego da entidade sindical para que ela possa ser reconhecida no ambiente jusoperário brasileiro. Então, não há mais que haver 1/3 de empresas ou mesmo 1/3 do que integrem a categoria ou exerçam a mesma profissão liberal, porque isto é inconstitucional. Embora esta inconstitucionalidade ainda não tenha sido decretada expressamente e o artigo 515 continue a figurar na consolidação das leis do trabalho, tal como acontece com 516, 517, enfim, todos os artigos que tratam da vida sindical e que se encontram incertos no corpus seletista. Por isso, o nosso estudo a respeito deles, porque ainda estão presentes na normatização jusoperária brasileira. Não há também, por total inconstitucionalidade, a limitação da duração para o mandato da diretoria de, no máximo, 3 anos. É livre, portanto, a estipulação da duração do mandato da diretoria, apenas sendo incluída esta normatização que vai permitir o lapso temporal em que uma determinada diretoria possa se manter na coordenação administrativa do ente sindical, podendo ser de qual tempo for aquele escolhido pelos trabalhadores ou pelos empregados para a vigência do mandato da diretoria de seu sindicato,
podendo ser de 3 anos, 4 anos, 5 anos, 2 anos, enfim, quem vai decidir se a diretoria permanece por determinado lapso temporal é a categoria através da formalização dos estatutos da entidade sindical. Continua o artigo 515 a nos informar que o exercício do cargo de presidente, dos demais cargos de direção, administração e representação da entidade sindical seriam privativos de brasileiros. Ocorre que a Constituição da República Federativa do Brasil nos traz a impossibilidade de distinção entre brasileiros e estrangeiros através do seu artigo 5º caput, que determina que não poderá haver essa distinção entre nacionais e estrangeiros. E, portanto, o artigo 515, ao nos informar que seria obrigatória a participação dos empregados na diretoria ou nos cargos administrativos do sindicato apenas aos brasileiros, fere esse princípio constitucional da isonomia entre estrangeiros e nacionais e, por isso, não pode mais ser levado em conta para apresentar-se no hemisfério jusoperário brasileiro. Mesmo porque, como já vimos, o texto integral do artigo 515 da Consolidação das Leis do Trabalho está tacitamente revogado pela norma constitucional que impede qualquer interferência do poder do Estado sobre a vida das entidades de classe. No mesmo sentido, quando o artigo 515 consolidado nos informa que o ministro do Trabalho poderá, excepcionalmente, reconhecer como sindicato a associação cujo número de associados seja inferior ao terço a que se refere este artigo, também vemos aí uma interferência indevida do poder público sobre a vida do ente sindical e, portanto, eivado de inconstitucionalidade também este texto que delega ao ministro do Trabalho reconhecer como sindicato as associações cujo número de associados seja inferior ao terço, ou mesmo para reconhecer qualquer tipo de associação, esteja ela de acordo com as normas aqui impressas neste artigo 515 seletista ou não, porque não é mais faculdade do ministro do Trabalho agir para reconhecer como sindicato qualquer tipo de associação, porque não pode mais haver, como estamos a anunciar nesta nossa aula de número 183 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que a regra integral do artigo 515 e todas as regras que vêm estipulando na Consolidação das Leis do Trabalho sobre a existência das entidades de classe
estão totalmente revogadas pela Constituição da República Federativa do Brasil. Diz o artigo 516 da Consolidação das Leis do Trabalho que não será reconhecido mais de um sindicato representativo da mesma categoria profissional ou econômica ou profissão liberal em uma dada base territorial. Aqui sim, a Consolidação das Leis do Trabalho, através do seu artigo 516, porta em si um enunciado que está sonante com o que diz a Constituição da República Federativa do Brasil, porque lá está impresso que não será permitida entidade sindical, mais de uma entidade sindical dentro de determinada base territorial. Deflui daí que o artigo 516 da Consolidação das Leis do Trabalho repete norma constitucionalizada e, portanto, se não estivesse alojado no corpus da Consolidação das Leis do Trabalho, não faria falta alguma e, novamente, poderia ter sido alijado do mesmo pela reforma trabalhista, que perdeu novamente a oportunidade de trazer para a legislação trabalhista brasileira uma forma de compilar o texto da maneira mais precisa e mais usual possível, impedindo que situações que repetissem as normas maiores, como a Constituição da República Federativa do Brasil, e é o caso desse artigo 516, ou que a ela estivessem dissonantes e que, portanto, não teriam mais aplicação, como é o caso dos demais artigos a respeito das entidades sindicais impressas no corpus da Consolidação das Leis do Trabalho, deixou passar a oportunidade. E nos traz, mais uma vez, o anúncio da necessidade premente do estabelecimento de um Código do Trabalho e de um Código do Processo do Trabalho para enxugar a legislação e impedir que as inseguranças jurídicas pululem dentro do meio ambiente jusoperário brasileiro. Portanto, realmente não será reconhecido mais de um sindicato representativo da mesma categoria profissional ou econômica ou profissão liberal em uma dada base territorial. Esta também vale a pena tecer esta consideração neste momento dessa nossa aula de número 183 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. É uma das características anunciadas pela Constituição da República Federativa do Brasil que impede que no território brasileiro haja a plena liberdade sindical, porque quando se limita a existência de um ente sindical único para representar a mesma categoria profissional ou econômica ou profissão liberal em dada base territorial, está se tirando dos empregados, dos trabalhadores, a oportunidade de poder escolher
entre diversas entidades sindicais, a qual melhor consulta aos seus interesses. E, portanto, é uma mitigação da liberdade sindical que esperamos com o tempo venha a ser extirpada tanto do texto constitucional quanto desse texto do artigo 516 da Consolidação das Leis do Trabalho, para que haja verdadeiramente uma liberdade ampla, total e irrestrita para a fundação, para a administração, para a vida própria das entidades de classe. Enquanto isso não vem, temos, portanto, este entrave severo à liberdade sindical no âmbito do território brasileiro. Diz o artigo 517 da Consolidação das Leis do Trabalho que os sindicatos poderão ser distritais, municipais, intermunicipais, estaduais e interestaduais. A regra aqui do artigo 517, a nosso sentir, como ela apresenta uma amplitude geral que pode promover a presença dos entes sindicais nos diversos níveis, ela não é inconstitucional porque permite uma amplitude geral da vida dos entes sindicais que poderão ser distritais quando estiverem locados e com a atuação no Distrito Federal, municipais, intermunicipais, ou seja, com a presença em mais de um município, estaduais, ou seja, com âmbito em todo o estado, e interestaduais, quando a sua presença se solidificar em mais de um ente da União Federal e, portanto, ele não estará limitado por nenhuma regra imposta pela Consolidação das Leis do Trabalho dentro daquele esquema constitucional da liberdade ampla na vida dos entes sindicais. Há ainda um resquício neste sentido, já que não pode haver no Brasil os ditos sindicatos de empresa que teriam atuação apenas dentro de determinado empreendimento empresarial e, portanto, de uma empresa para outra, mesmo que haja mais de uma empresa em determinado município, poderia ser reconhecida a base territorial inferior a um município e, portanto, ainda esta situação vem a tolir a total liberdade de ação no hemisfério sindical brasileiro. Outra situação é com relação aos sindicatos nacionais, ou seja, aquele sindicato que atua sob todos os entes da União Federal, todos os estados. O ministro do Trabalho, nesta época da Consolidação das Leis do Trabalho, pelo artigo 517 da Consolidação das Leis do Trabalho, poderia autorizar o reconhecimento dos sindicatos nacionais. Hoje, porém, não há mais essa prerrogativa do ministro do Trabalho autorizar reconhecimento de sindicatos nacionais, sendo eles
totalmente possíveis, embora, na prática, esta situação veio a ser assumida não pelos entes sindicais, mas pelas centrais sindicais que tomaram a si a oportunidade de atuar ao nível nacional dentro da estrutura sindical brasileira. Outra situação que o artigo 517 nos traz e que não é mais possível pelo texto íncito no artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, porque este veda a interferência do Estado na vida das entidades de classe, é que o ministro do Trabalho outorgará e delimitará a base territorial do sindicato. Como já vimos, atualmente, a base territorial do sindicato é delimitada apenas e tão somente pela manifestação volitiva dos trabalhadores, dos empregados, através dos estatutos sociais, e que fará com que a base territorial daquele determinado ente sindical esteja estabelecida e cumprida sem a interferência do ministro do Trabalho, que não mais outorgará e delimitará a base territorial do sindicato, sendo esta de plena liberdade dos participantes das categorias profissionais e econômicas que se dirigem à sua sindicalização. Embora ainda haja uma tentativa de impedir a usurpação de base territorial de um sindicato para o outro, através aí sim da ação do Ministério do Trabalho e Emprego, que poderá receber ou não a impugnação do sindicato que teve o seu ambiente territorial invadido por outro e que será, portanto, restabelecido ou não de acordo com o que consta dos atos do procedimento administrativo respectivo, ou ainda a Justiça do Trabalho poderá decidir, por força do artigo 114 da Constituição da República Federativa do Brasil, que dá a prerrogativa desta unidade judiciária para decidir questões entre sindicatos. Quando o Ministério do Trabalho e Emprego não resolve a situação administrativamente, o Poder Judiciário do Trabalho será, logicamente, acionado por uma das entidades sindicais que se arvore como prejudicada pela decisão do Ministério do Trabalho e Emprego, para que o Poder Judiciário do Trabalho decida a quem realmente pertence a base territorial em disputa. Diz ainda o artigo 517 da Consolidação das Leis do Trabalho que, dentro da base territorial que lhe for determinada, é facultado ao sindicato instituir delegacias ou seções para a melhor proteção dos associados ou da categoria econômica ou profissional ou profissão liberal representada. Aqui, embora entendamos
que não deixa de ser uma interferência na vida própria dos entes sindicais. Esse texto, impresso no artigo 517, é bastante possível e muitos sindicatos, tanto patronais como de empregados, possuem delegacias, seções em diversos limites de suas bases territoriais para atender melhor aos empregados, aos associados e à categoria econômica ou profissional ou profissão liberal representada. Nesse sentido é que nós vimos delegacias dos sindicatos em diversas cidades, quando a base administrativa daquele ente sindical se encontra em um local distante daquele fascículo da sua base territorial. Por exemplo, um sindicato que atue em 5 municípios diversos e que precisa atender aos anseios dos associados e mesmo daqueles que, não sendo associados, pertencem à categoria econômico-profissional representada, criam secretarias, criam seções, delegacias, outro nome jurídico que se der ao sistema, para justamente atender àquelas pessoas que integram a categoria econômica ou profissional ou profissão liberal representada por eles. É uma questão administrativa que, embora o artigo 517 não possa trazer em si esta determinação, ela é utilizada pelos entes sindicais de forma livre, mesmo que haja inconstitucionalidade da liberdade que se deu aos entes sindicais através deste artigo 517 consolidado. Estas eram as considerações que gostaríamos de trazer a vocês nesta nossa aula de número 183, deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e solicitar que aqueles que não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas 2 atividades simples que vocês estarão a nos auxiliar no sentido de manter íntegro este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e podermos distribuir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.